Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Finalmente chegou o dia do último vídeo do ano e nele eu vim contar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2017. Demorei pra postar esse vídeo essa semana, então ao invés dele sair quinta, ele tá saindo hoje. Isso porque eu quis dar um gás aqui nas leituras pra conseguir eleger esses melhores. Tinha alguns livros que eu tinha deixado pro final e eu imaginava que eles poderiam entrar nessa listinha, não me enganei. Um dos últimos livros que eu li vai estar aqui nessa listinha. Ao longo desse ano eu fui mantendo uma planilha pessoal em que eu marcava todos os livros que eu tinha lido, o gênero do livro, se era um livro que eu já tinha, livro que eu recebi de parceria, que eu ganhei, que eu comprei. E aí eu dava a minha nota pessoal ali, que é o meu sistema pra eu me entender os livros que eu mais gostei. Eu digo isso porque eu não gosto de sair falando quando eu leio um livro, a nota dele, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu dou nota não porque eu achei o livro, sei lá, bem escrito, bem estruturado, mas porque às vezes o livro mexeu comigo de uma maneira muito particular. Então, enfim, essa nota era realmente pra orientar essa minha decisão final. Esse ano eu li 100 livros, não consegui bater a minha meta de ler 10 livros por mês, né, que dariam 120 livros, mas ainda assim eu li bastante. Eu passei por várias ressacas esse ano. Tiveram várias semanas que eu fiquei assim, sem basicamente conseguir pegar em nenhum livro, então ter lido 100 foi assim uma vitória. Desses 100 livros, 20 foram 5 estrelas e eu vou mostrar pra vocês 12 desses livros que pra mim foram os tops dos tops dos tops. Os outros 8 livros que ficaram de fora, que eu não vou falar aqui, eu tô deixando as capas aqui do lado só pra vocês matarem a curiosidade. Todos os livros que eu vou mostrar aqui, eles vão ser mostrados em ordem de leitura, então não é uma ordem de preferência, porque, gente, selecionar esses aqui já não foi fácil. Colocar preferência entre eles é pedir demais. O primeiro dessa listinha, que eu li ainda em janeiro, e assim que eu li eu falei, gente, esse livro vai estar nos meus melhores do ano, foi O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. A história que gira em torno de uma mulher que encontra no sótão da casa dela uma carta escrita pelo marido e que tem a indicação de que, pelo amor de Deus, ela não abra aquela carta enquanto ele estiver vivo, ela só pode abrir aquilo depois que ele já tiver morrido. E aí ela fica naquela, abro, não abro, só que além disso a gente vai ter, na verdade, a história de 3 diferentes mulheres, cada uma em sua situação particular de vida, e a vida delas vai estar interligada. O que faz do livro tão incrível assim é que ele tem uma leitura que é muito rápida, é muito envolvente. Você começa a ler e o livro te engana muito, porque ele tem aquela sensação de leve, é bem a cara assim de um chick-lit descontraído. Só que ao mesmo tempo em que a escrita permanece desse jeito, a autora vai se aprofundando tanto nas personagens, tanto nas temáticas, que quando você viu, ela construiu uma trama ali completamente muito mais profunda do que a gente imaginava, com problemáticas assim que te botam pra pensar. Ela explora muito questões femininas aqui, no sentido da gente falar de papéis que são impostos a mulheres, consequências disso na vida de cada uma. Enfim, foi uma leitura incrível, que me surpreendeu, que me prendeu, que me envolveu. Um dos melhores do ano. Outro livro assim que me deixou de queixo caído quando acabou foi Ninféias Negras, do Michel Bossi. Eu não sei falar o nome dele, ele é francês. É o mesmo autor de O Voo da Libélula, que inclusive foi uma das minhas melhores leituras de 2015, se eu não me engano. Aqui a história vai se passar numa cidadezinha francesa, e aqui a gente também vai acompanhar a história de 3 diferentes mulheres. Uma é uma menininha que sonha em ser uma artista, a outra é uma professora ali da cidade, e outra é uma senhora que vive isolada, mora na torre ali que tem na cidade, e que sempre tá observando tudo ali de longe. Acontece um assassinato nessa cidade, e pouco a pouco a gente vai vendo como essas investigação vai se desenvolvendo, como a vida dessas mulheres também está interligada, e a maneira de como o autor construiu aqui foi genial. A narrativa, ela tem essa cara impressionista, de pinceladas, realmente de impressões que vão se conectando até formar o quadro final. E quando termina, eu me senti idiota, porque eu me senti assim completamente manipulada, não esperava aquele fim. Um livro que eu acabei lendo pra fazer um trabalho de faculdade e que agora em 2018 eu vou reler, porque agora eu vou estudá-lo em uma das minhas matérias. É o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Aqui a gente tem a história do Pip, que é um garoto bastante pobre, que cresce criado pela tia, que é uma tia assim bastante abusiva, que ele acaba se aproximando de uma senhora que tem uma grande fortuna ali na cidade. Ele faz isso também porque ele se interessa pela protegida ali
ali dessa senhora. O Pippin, em um determinado momento da vida dele, ele acaba recebendo uma fortuna inesperada que faz com que ele mude completamente a condição de vida dele. Isso dá uma esperança pra ele de talvez então agora conquistar a Stella, né, que é essa garota por quem ele sempre foi apaixonado. E quando ele ganha essa fortuna, não é só a vida dele muda, mas muito dos valores, das atitudes dele. E a gente vai então acompanhando essa trajetória dele, vai vendo as mudanças que acontecem na vida dele. Acaba sendo uma leitura também bastante emocionante, que faz a gente pensar sobre os nossos valores, sobre as coisas que às vezes a gente acaba deixando pra trás, o que realmente importa pra gente ou não, as pessoas que estão ao nosso lado. Vai falando das ilusões que a gente cultiva, ilusões que às vezes a gente acaba perdendo. Não podia faltar aqui Minha Vida Não Tão Perfeita, da minha diva Sophie Kinsella. Aqui nessa história a gente também vai falar sobre impressões errôneas que a gente tem. Vida de rede social, em que muitas vezes a gente posta algo que demonstra que a gente está num certo ponto da nossa vida e que não necessariamente condiz com a realidade, a maneira também de como a gente enxerga a vida de outras pessoas. Então é uma história de um aprendizado aqui, da personagem se redescobrindo as coisas que realmente importam pra ela, se conhecendo e conhecendo as pessoas ao redor dela, tudo por meio de uma leitura que é bastante divertida, que acabou sendo emocionante por essas passagens e que não perde esse tom Sophie Kinsella divo de ser. Uma leitura que me impactou demais foi Vasto Mar de Sargassos, da Jean Rhys, que é uma espécie de prequel de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Falo isso porque aqui a gente tem a história da Bertha Mason, que é uma personagem muito importante em Jane Eyre, mas que foi retratada pela Charlotte Brontë de uma maneira bastante injusta. Ela recebe um retrato ali que faz com que a gente pense dela de uma maneira, e essa maneira incomodou demais a autora aqui, que é a Jean Rhys, e ela resolveu então escrever a história da Bertha, então a história que antecede Jane Eyre. Esse livro foi escrito mais de um século depois de Jane Eyre, num século em que as coisas já estavam muito diferentes do que eram naquele tempo, de uma mulher que pertence a uma cultura diferente da Charlotte Brontë. Então não é pra gente fazer essa leitura julgando a Charlotte, são contextos, cenários completamente diferentes, mas que foi incrível a gente ver essa outra visão e ver também a riqueza com que essa história é escrita, também construída muito em cima de impressões. É um livro que vai falar sobre loucura, que vai falar sobre diferentes formas de opressão, seja a opressão à mulher, opressão de raça, vai falar da questão da sexualidade da mulher, como isso também é muito oprimido, enfim. Foi um livro também incrível, que mexeu demais comigo, me fez rever muita coisa de Jane Eyre, embora eu continue amando aquele livro. Um dos meus grandes queridinhos do ano, sem dúvida alguma, tanto que eu fiz vídeo resenha aqui no canal pra falar dele, de tanto que o livro mexeu comigo, foi A Casa do Lago, da Kate Morton. Aqui a gente tem a história de uma investigadora que precisou ser afastada do cargo dela, e enquanto ela tá lá de férias na Cornualha, na casa do avô, ela acaba descobrindo uma casa onde aconteceu uma tragédia há mais de 70 anos atrás. Um garotinho sumiu ali naquela época e o caso nunca foi solucionado. E é claro que ela não consegue deixar isso de lado, ela resolve investigar e ela acaba chegando até uma senhora que hoje tem seus mais de 80 anos, é romancista, escritora de livros policiais, e ela é irmã do garotinho que sumiu. E ela tenta contato com essa senhora, só que essa senhora não tá afim de falar com ela porque ela guarda ali seus segredos, ela não quer ninguém se intrometendo em tudo aquilo que aconteceu. E o livro, ele é incrível porque ele tem uma mescla enorme de gêneros. Ele tem romance, ele tem drama, ele tem thriller policial, ele é cheio de reviravoltas. É daqueles livros que a autora vai te conduzindo e você vai que nem um patinho, caindo em tudo aquilo que ela tá fazendo, e cada hora ela muda a visão, ela te mostra uma outra coisa e você fica assim embasbacado com tudo que ela tá fazendo, porque enfim, chegou no final, ela me surpreendeu por completo, porque eu não imaginava aquilo. Como eu disse, a cada momento eu pensava numa solução diferente. O livro é extremamente detalhado, então muita gente achou a leitura lenta. Então assim, ele tem uma leitura que é mais densa por conta desses detalhes, mas pra mim essa densidade, na verdade, me deu envolvimento, porque eu me vi completamente imersa nos cenários, nos sentimentos das personagens. Inclusive, se ela não desse esse detalhamento a cada personagem que aparece, que é importante pra trama como um todo, a gente não entenderia tão bem porque tudo acontece como acontece, porque tem muito dessas motivações pessoais intrincadas ali, de uma série extremamente queridinha minha, Polícia, do John Nesbo, que é o 10º livro da série Harry Potter. E embora eu goste muito dos livros do John Nesbo como um todo, esse daqui foi um dos que mais me envolveu durante a leitura, então eu tive aquela leitura bastante ágil. Ele também me surpreendeu horrores ao final e acabou sendo um dos livros assim que eu gostei
tanto também pela ligação que ele tem com os demais. Eu comecei a ler essa série por Boneco de Neve, que é o 7º livro, que saiu o filme dela agora esse mês. E embora eu tenha começado pelo 7º livro, deu pra eu entender numa boa. Cada livro vai retratar um caso diferente, então dá pra você ler de maneira independente. Só que quando chega nesse daqui, mesmo no livro anterior, se você não tiver lido os outros livros, você vai sim ter uma perda de continuidade entre os livros, porque muito da história do Harry, né, que é o personagem que tá aqui, as ligações que ele desenvolveu com as pessoas ao redor dele, tudo isso é muito importante pra essa trama. Então você não tem o impacto dela se você não lê os livros anteriores. Pra quem gosta de thrillers policiais, essa série é super recomendada. Os casos são ótimos, eles são muito complexos e as personagens são extremamente complexas, muito bem desenvolvidas, muito bem delineadas. Mais um chiquilite extremamente queridinho, que também tem vídeo resenha aqui no canal falando dele. Eu tenho alguém aí, da Marian Keyes. Aqui a gente conhece a história da Anne Walsh, que é a 4ª irmã. A Anne passou por uma situação bastante difícil em Nova York, onde ela estava morando. Agora ela retornou para a Irlanda, tá bastante machucada física e emocionalmente, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente só sabe que ela não vê a hora de voltar para Nova York, tentar retomar a vida dela. E é um livro extremamente emocionante. Acompanhar toda essa trajetória da Ana foi, assim, muito emocionante mesmo. Eu me vi em diversos momentos aos prantos, chorando com a dor ali dela. Ao mesmo tempo, em outras partes, eu tava gargalhando, porque o livro é muito engraçado. Foi, sem dúvida alguma, um dos melhores livros que eu já li da Marian Keyes, porque ela retratou muito bem cada uma dessas fases que a Ana passa e fez com que a gente realmente se apegasse à personagem, torcesse por ela e acompanhasse essa trajetória tão difícil dela. Outra autora extremamente queridinha minha, que também me presenteou com um livro lindíssimo em 2017, foi a Christian Hanna, com As Coisas que Fazemos por Amor. Esse livro ele vai falar muito sobre maternidade, sobre família. Os livros da Christian Hanna, de um modo geral, eles já abordam essas temáticas familiares, abordam muito a maternidade, mas aqui isso é o cerne da história. A gente tem a maternidade sendo retratada de maneiras diferentes, de perspectivas diferentes, e é uma história muito, muito, muito emocionante. A gente vai vendo então essas personagens em busca dessa construção do significado de família. A gente vai vendo o laço de amor que as vai as unir aqui, vai vendo as dificuldades de cada uma. Um livro que eu não esperava que me tocasse como me tocou, mesmo que eu já tivesse lido outro livro da autora que eu amei, foi o Perto Bastante para Tocar, da Colleen Newcley. De verdade, eu já tinha lido Antes de Partir dela, que eu amei, foi uma leitura assim super delicinha, foi emocionante, foi divertida, mas esse daqui, gente, esse livro ele tem uma sensibilidade tão grande. A personagem aqui no caso, ela tem uma alergia, é uma doença fictícia, obviamente, mas ela tem alergia ao contato humano, então as pessoas não podem encostar nela, que ela começa a desenvolver erupções na pele e dependendo do que for, se o contato for muito intenso, ela entra em choque anafilático. Por conta disso, ela acabou se refugiando dentro da casa dela, ela passou 9 anos sem sair de casa. O fato da mãe dela não tocar nela por causa dessa doença fez com que elas desenvolvessem uma relação extremamente complicada e a mãe dela também acabou indo embora, casou com um homem, mudou de cidade e ela sofre, né, com esse abandono da mãe. E aí, logo no começo do livro, o que faz tudo mudar é que a mãe dela acaba morrendo, então ela perde a fonte de renda dela, ela perde a mãe dela, que ela já não via há 9 anos, que já era uma situação complicada, e aí ela é obrigada a sair, a encarar o mundo, porque ela precisa trabalhar, senão ela não tem como viver. Como eu falei, foi a sensibilidade da escrita da autora que é uma das coisas que mais me cativou. Ela faz com que a gente se encante pelas personagens, com que a gente se aprofunde nos problemas delas, nas problemáticas que elas encontram aqui. O relacionamento que ela desenvolve é tão intenso, é tão bonito e é tudo assim também tão triste. O final desse livro foi um dos mais agridoces que eu li nesse ano, no sentido assim de que eu ria de felicidade, ao mesmo tempo eu chorava de tristeza, eu achava aquilo tudo tão lindo e tão triste e enfim. Outro livro que também foi um dos meus queridinhos, que eu li agora em dezembro também, foi o Tudo Junto e Misturado, da Amber Sharp. O livro no começo ele me deixou assim bem desconcertada, porque ele tem uma mescla de gêneros na maneira de como ele é narrado. Então a gente tem aqui um romance com uma escrita que na verdade às vezes parece muito mais um drama, né, peça de teatro, não um drama chorar, e também com uma carga poética muito significativa. Então a gente tem essa mescla de gêneros tudo junto e misturado. A história em si também é uma história
complicada no sentido de que a gente tem duas famílias aqui sendo retratadas e é uma história bastante louca. E a maneira de como a Amber Sherris vai também delineando aqui as situações familiares, como ela vai mostrando as particularidades de cada pessoa, como cada uma delas é afetada, como cada uma delas acaba interagindo ali naquele meio. Ela vai construindo também um quadro que é muito sensível, que é muito tocante. A história foi pra um rumo que eu não esperava, eu me vi assim chorando também loucamente quando eu acabei. E ela deixa uma mensagem muito bonita desse retrato familiar, né? Que é essa mensagem também de amor, de união, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, que eu acho que, né, são características de família de um modo geral. Gente, o último livro que eu vou mostrar aqui, que não podia faltar, foi o livro que eu terminei na madrugada de ontem pra hoje, que desde que eu terminei, que eu postei que eu tava lendo, eu já recebi uma chuva de comentários, de mensagem inbox lá no Instagram, todo mundo comentando, né, desse livro, querendo saber se vai ter vídeo resenha dele aqui no canal, e vai ter, porque é tanta gente querendo saber dele que sim, eu vou postar. Mas, né, não podia faltar aqui Proibido, o livro que eu falei que eu ia ler até o final desse ano, e foi, nos 45 de segundo tempo, mas foi. Pra quem não sabe, sempre vê assim de cima o que é a história, a gente tem aqui uma relação incestuosa sendo trabalhada e os dois tendo que lidar com esse horror que é pra eles e que ao mesmo tempo é algo que é tão certo ali pra eles. Foi um livro extremamente difícil do começo ao fim, porque ele é pesado, não dá pra gente tratar dessa temática sem considerar que ela não seja, né, pesada. E a autora fez isso assim com uma maestria, ela tem uma delicadeza pra falar e ela traz sentimentos assim que são viscerais, é aquela coisa realmente que vem de dentro, tem uma força tão grande, enfim. Foi um livro que mexeu comigo de inúmeras maneiras, que foi assim, durante toda a leitura eu precisei me manter de certa forma afastada dos sentimentos das personagens, porque eu não conseguia de forma alguma me colocar no lugar delas ali, era algo assim impensável pra mim. E aí assim que acabou eu me permiti sentir tudo aquilo que eu tava barrando durante a leitura. Então eu fechei o livro, eu chorava assim aos prantos, porque não dá pro livro não tocar em você dessa maneira. E foi por ele me tocar tanto assim que ele tá aqui. É um livro que não dá pra você falar o que eu pensei sobre ele. É um livro que eu não consigo falar que ele é maravilhoso, mas ele é maravilhoso e ao mesmo tempo ele é terrível. E ele destroça sua mente e eu acho que é por isso que ele tá aqui. Agora que chegamos aqui, contem pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa minha seleção de melhores do ano. Contem pra mim quais foram os melhores do ano de vocês, mas mais do que isso, eu quero aproveitar e deixar o meu muito obrigada por vocês terem me acompanhado por mais esse ano. Vocês são extremamente especiais, queridos, é o apoio, é o incentivo de vocês que sempre me faz continuar. As grandes conquistas que eu tive esse ano com relação ao canal, com relação ao blog, foi em grande parte devido a vocês, porque se não fossem vocês, aí não teria por que eu estar aqui. Então, muito, muito, muito obrigada por mais esse ano estarem aqui ao meu lado. Eu desejo que 2018 de vocês seja maravilhoso, seja recheado de alegrias, de amor, seja abençoado e maravilhoso pra todos nós, independentemente de crenças, de visões, enfim. Muito obrigada por tudo. Feliz ano novo pra vocês. E agora a gente não pode deixar aquele jabazinho de lado. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Chama os seus amigos pra conhecerem o canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até 2018!